nos cardápios das escolas públicas de todo o Brasil. O objetivo é que a quantidade desses itens na alimentação dos alunos chegue a 10% no próximo ano, priorizando assim alimentos mais nutritivos e produzidos localmente, o que acaba também contribuindo para a maior diversidade da cultura alimentar nas diferentes regiões do nosso país. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o nutricionista conselheiro do Conselho Regional de Nutrição, 11ª Região, o Alexandre Lopes, que já está aqui na nossa bancada. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão. Bom dia a todos. É interessante a gente falar de alimentos processados e ultraprocessados, porque tem sempre aquela frase das pessoas dizendo: minha vida toda eu me alimentei assim, estou vivinha aqui. Ou então, mas não faz mal, não é assim como as pessoas falam. E até estava conversando aqui com o Alexandre nos bastidores, falando de um post que eu vi nas redes sociais que eu achei muito interessante, onde o profissional ele comparava todo o alimento, né? O avanço desse alimento, né? Como ele era feito décadas atrás e como é que ele está hoje. E a lista, minha gente, de ingredientes, ela aumentou absurdamente. Um alimento X que tinha ali 4 ingredientes, passou a ter uns 20, 30. De tanto conservante, de tanta coisa que as indústrias acabam colocando para que esse alimento tenha mais validade e você tenha menos vida. E é por isso que a gente traz, né, esse assunto até como um alerta, né, da importância das pessoas se alimentarem melhor e deixarem esses ultraprocessados de lado. Com certeza. Na verdade, a indústria hoje trabalha para que esse alimento ele tenha um tempo de prateleira maior, né? E para isso, é claro que ele usa dos seus artifícios. A cada dia que passa, a tecnologia aumenta e aí vão sendo descobertos novos conservantes, novos estabilizantes para que dê aquela mesma cor, aquela mesma crocância, no caso. Então, a aparência ser melhor, né? A aparência ser melhor, né? Só que aí, o que acontece? A gente... Oi? A gente é que paga esse preço. Sim. Né? Na verdade, como você diz, eu sempre comi, só que esse alimento sofreu transformação e infelizmente a gente não tem essa resposta imediata, né? O que acontece? Eu estou comendo hoje, se eu sentisse algum sintoma amanhã e tudo, eu parava. O problema é que vão se acumulando essas substâncias e a conta só vai chegar talvez aí daqui uns 10, 15 anos e olhe lá, né? E aí a gente vê aqui com bons olhos, né, essa atitude do governo de reduzir esses alimentos, que muitas vezes esses alunos passam aí, por exemplo, o dia no colégio e às vezes a família é uma correria ou então a família não tem essa questão da segurança alimentar e acaba se alimentando ali de qualquer forma, né? E acaba que muitas vezes esses alimentos, ele tem um baixo custo também, é mais fácil, tudo isso acaba complicando um pouco mais, né? Para que a mesa do brasileiro, ela seja de fato rica de nutrientes, aqueles alimentos que são melhores, né? Que muitas vezes vão ter uma validade ali muito curta, né? Mas esse, de fato, é o objetivo, né? Como é que vai ser esse impacto, né? A gente começa ali com 15%, próximo ano pode chegar em 10%, a longa escala, né? Como é que isso pode impactar no estilo de vida das pessoas? Na verdade, o que acontece? Esse movimento ele já vem acontecendo, né? Antigamente, até num passado bem recente, nós não tínhamos limitações, né? Eu poderia usar, inclusive, a merenda escolar, como era chamada, a gente utilizava muito as sopas prontas, né, mingaus, pronto, que você só jogava água, era muito prático, mas ao mesmo tempo rico em muito conservante, açúcar, sal, né? Então isso foi mudando, a lei ela foi evoluindo também, né? E hoje a gente tem essa limitação, vamos passar agora para 15%, né? E importante lembrar também que essa limitação ela é para o aluno de pré-escola e para o aluno de fundamental até o ensino médio, porque na verdade a criança de creche, a criança de até 3 anos de idade, nós já não podemos oferecer nenhum ultraprocessado, bem como nenhum alimento açucarado, né?
Ou seja, a gente está aí trabalhando a formação de bons hábitos desde o do começo, que deve, realmente deve ser assim, né? É a idade em que a gente tem a construção de hábitos, é essa a idade da primeira infância, da segunda. Então, isso vai impactar demais, né? Porque isso é acompanhado, claro, das ações que o Programa Nacional de Alimentação Escolar nos permite e nos exige fazer, né? Que é uma campanha de educação nutricional, aquela que a gente vai trabalhar a questão do professor, a gente vai trabalhar a questão do alunado, mas também da família. Não adianta eu estar colocando essa redução nos cardápios se em casa eu vou continuar, a família tá aí com o mesmo hábito de alimentos ultraprocessados, né? Que eles dizem, mas é prático, eu não tenho tempo. Mas essa praticidade, ela vai destruindo a nossa cultura alimentar, né? Ela vai favorecendo a obesidade, na verdade, porque há estudos relacionando a questão da obesidade, né, com esse consumo alto de alimentos ultraprocessados. Então isso é um impacto muito grande. A gente pensa assim, é 5%, mas esse 5% ele faz uma diferença, e a partir do próximo ano vamos passar para 10%, e a tendência é que a gente zere, né, aí a curto prazo, e aí ofereça esse alimento, mas não só essa alimentação, mas também o estímulo da ação que a gente pode fazer em casa e vai transformar a vida dessa criança e da família também, né? E Alexandre, você falou de um ponto muito interessante, que é justamente as consequências, né? A obesidade, a gente pode citar também os distúrbios alimentares desses alimentos que são ricos em açúcar, né? E aí isso vai dificultar a vida desse jovem, desse adolescente, até a forma como ele presta atenção nas aulas, como ele evolui também. Toda a vida dele vai ser impactada de fato quando ele consome de fato esses alimentos que são ultraprocessados, né? Com certeza, né? Na verdade, essa questão da concentração, né, em sala de aula, tudo isso vai influir, porque hoje nós temos muito... Antigamente a gente não via casos de hipertensão, hoje a gente já vê muitos adolescentes hipertensos, crianças hipertensas com diabetes, né? E também essa questão de toda... Antes, quando a gente falava assim, isso aí só dá em velho, essa doença só dá em gente idosa, hoje não. Hoje é muito comum a gente ter essa questão de doenças que antes eram tidas com os mais velhos, e eu ter cada vez mais frequente em crianças e adolescentes. Então isso é preocupante, porque isso a gente precisa ver, e a alimentação ela está seriamente, diretamente relacionada, né? Então precisamos sim dar essa atenção para nossas crianças, seja ela no ambiente escolar, seja ela em casa, né? Precisamos ser pais, precisamos cuidar e gerenciar essa alimentação. Interessante também que é o movimento, né, dos órgãos competentes da área da saúde, que, por exemplo, nos rótulos já deixa ali muito claro, né? As empresas precisam deixar muito claro se aquele alimento ele é alto em gordura, ele é muito rico em açúcar, já trazendo esse alerta para as pessoas das consequências que elas podem ter se elas continuarem consumindo esse tipo de alimento, né? Isso, a rotulagem ela também passou por essas mudanças para poder também melhor informar, né? Ela está sendo mais clara, ela está sendo mais, digamos assim, mais fácil de ser entendida para aquela pessoa leiga, né? Porque antigamente eu tinha uma rotulagem, mas eu precisava... Aqueles nomezinhos pequenininhos. Eu precisava ter um certo conhecimento. Hoje eu tenho ainda não é tão clara, porque eu tenho estabilizante, não sei o que, vários açúcares que são mascarados, que a gente não sabe, né? Nós leigos, né? Na verdade o público leigo não sabe, mas hoje nós temos lá o alerta: rico em gordura, né? Rico em açúcar, adição disso. Então isso é muito importante, porque pelo menos eu tenho ali um alerta, né? Do que aquele alimento ele tem dentro dele. Detalhe, bem estampado, porque ele exige que ele seja estampado
bem visível para que a pessoa possa começar a entender e fazer melhor as suas escolhas. É engraçado que na rede social muita gente fica, eu quero descobrir o que é isso aqui, o que é esse produto. E aí tem um profissional uma vez que falou assim, minha gente, é muito simples, se tem muita coisa, se a lista de ingredientes é grande, aí boa coisa não é, foge, né? E geralmente o primeiro também, né? O primeiro ingrediente ali é o principal também. Ou seja, são leituras que são fáceis, simples da gente não errar e escolher, claro, os bons alimentos. Com certeza. A rotulagem, quando você pega determinado alimento, o primeiro da lista é o primeiro que tem. É o que tem maior quantidade. E a gente vai para um exemplo muito simples. O velho bom achocolatado. Sim. Né? Que você for ver, o primeiro ingrediente que aparece lá é açúcar. Não é cacau. Não é cacau. Né? Então, bem simples de se ver. E como você diz, quanto mais ingrediente, mais texto tiver lá, mais transformação aquele alimento teve, certo? Portanto, bem mais prejudicial. E o objetivo maior dessa conversa, né, que a gente está tendo aqui com o Alexandre Lopes, que é nutricionista, nos ajudando a entender todo esse universo da alimentação e dos riscos dos alimentos ultraprocessados, é que a gente precisa urgentemente melhorar a nossa relação com a comida. E aí começa desde a infância, né, os nossos filhos. Eu tenho uma pequena de 4 anos que ela tem uma ótima relação com a comida, mas isso surge também muito porque eu já tinha, o pai dela já tinha, então foi mais fácil passar para ela. Mas a gente vê realidades bem próximas que são completamente diferentes. Então, esse momento, né, que os pais pegam essa responsabilidade de saber direitinho o que é que o filho está consumindo, o que é que ele não está consumindo, de buscar muitas vezes uma orientação de um profissional, um nutricionista, um médico, para saber direitinho como é que estão as taxas, também é muito importante para melhorar essa relação com a comida e ele se tornar um adulto mais saudável, não é? Com certeza, né? Fazer as suas próprias escolhas, saber, primeiro você tem que conhecer para poder você escolher. Então isso é importante, que os pais tenham acesso a essa informação, que ele passe aos seus filhos, que ele resgate um costume que a gente está perdendo, que é a refeição em família. Comer à mesa, todos juntos. Uma vez foi engraçado porque eu peguei uma família que ela disse, doutor, eu queria tanto que meu filho comesse mais frutas, mais verduras. Aí, uma filha dela tinha 3 anos, e eu disse, você come? Eu disse, não, porque o pai dela não gosta. E tem em casa? Ela disse, raramente. Então, como é que essa criança vai comer? Ela não vai para o supermercado sozinho comprar alguma coisa, ela não vai na feira. Então, assim, os pais precisam ter ciência desse papel, sabe? Esse papel que é dessa participação na alimentação, dessa conversa, desse envolvimento. É muito fácil eu pegar um salgado, um refrigerante e colocar na lancheira da criança, né? É prático, eu entendo que hoje o mercado de trabalho nos pede essa praticidade, essa correria toda, mas aí o que a gente está fazendo para o futuro dos nossos filhos? A gente tem que repensar isso, né? E isso é muito importante porque isso vai depender, o futuro dessa criança vai depender do que a gente está plantando hoje. Então tá aí, minha gente, reflexão importante para a gente ter mais cuidado com a nossa alimentação. Você que é adulto, que vive sofrendo aí para se alimentar bem, né? Não consegue muitas vezes. Catando verdura do prato não pode, né? E aí tudo é consequência, né? De todo esse histórico que você vai levando aí pra vida. É um pouco mais difícil, mas dá certo, minha gente. É você não desistir, né? Acho que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde e a nossa saúde começa justamente pelo que tem no nosso prato, na nossa alimentação. Alexandre, muito obrigada, tá? Pela participação. Um abraço pra você. Eu que agradeço, e aí vamos aqui, de hoje em diante, vamos pensar 2 vezes no que a gente está se alimentando. Com certeza. Fica aí essa dica para você. E falando